O que estamos vendo na Tesla agora é um exemplo de como Elon Musk pode ser eficaz quando fica irritado. No início deste ano, Musk deu um ultimato à sua equipe de baterias 4680. Resolver os problemas e reduzir os custos ou todo o programa 4680 seria encerrado. É assim que a equipe de baterias da Tesla respondeu. O que estamos relatando agora é um avanço na fabricação da bateria 4680 da Tesla, que já vinha sendo sugerido há algum tempo. Sabíamos que a empresa estava trabalhando duro e fazendo progressos no volume de produção de células, ao mesmo tempo em que lutava com complicações de longa data que impediam a 4680 de atender às expectativas definidas pela Tesla no evento Battery Day de 2022. Mas também sabíamos que mudanças estavam por vir quando a Tesla começou a primeira onda de demissões corporativas no início deste ano. Uma das maiores surpresas foi a saída de Drew Baglino, vice-presidente sênior de Powertrain e Energia da Tesla. Ele não era apenas outro executivo da Tesla, mas o braço direito de Elon e uma peça-chave em todos os grandes eventos e marcos da empresa. Essa foi uma indicação clara de que uma mudança significativa de direção era necessária para a equipe de baterias da Tesla. A saída de Drew foi seguida por um ultimato severo de Elon Musk à sua equipe restante: fazer o impossível ou sofrer o mesmo destino da divisão de Superchargers. É incrível o que as pessoas podem realizar quando começam a ser ameaçadas. Agora, apenas 3 meses depois, a Tesla afirma ter produzido 50% mais células 4680 no segundo trimestre do que no primeiro trimestre, ao mesmo tempo em que reduziu significativamente o custo dos bens vendidos. No momento dessa atualização, a Tesla estava produzindo células 4680 suficientes para construir mais de 1.400 Cybertrucks por semana, o que equivale a cerca de 100 milhões de baterias por ano nesse ritmo. Isso demonstra que a escalada de produção ainda está em andamento e, mais importante, que a empresa começou a testar em julho um protótipo de Cybertruck com células 4680 de cátodo seco produzidas internamente. Muitos anos atrás, no outono de 2020, a Tesla realizou um grande evento chamado Battery Day, onde apresentou um novo design de célula de bateria chamado 4680. Além de ser muito maior e mais poderosa do que a célula cilíndrica comum, ela veio com a promessa da Tesla de que suas inovações em baterias reduziriam o custo por quilowatt-hora de energia em seus veículos em 56%. E todos sabemos que a bateria é a parte mais cara de um carro elétrico, então isso poderia facilmente abrir caminho para veículos Tesla muito mais baratos sem sacrificar o desempenho ou atingir um desempenho muito maior sem aumentar o preço. Uma das principais razões pelas quais a bateria 4680 nunca atendeu às expectativas foi o processo de fabricação, mais especificamente o processo de eletrodo de bateria seco. É uma tecnologia que a Tesla adquiriu ao comprar uma empresa chamada Maxwell em 2019, e, se bem-sucedida, reduziria drasticamente o tamanho e o custo de uma linha de produção de baterias, ao mesmo tempo em que aumentaria a velocidade e o volume de produção. O interior de uma célula de bateria cilíndrica é basicamente apenas fitas longas de metal que são enroladas apertadas e colocadas dentro de uma lata de metal, uma fita para o lado positivo e outra para o lado negativo. Quando você faz uma bateria usando o processo úmido padrão, você adiciona um monte de solventes líquidos aos ingredientes para fundi-los e depois estende tudo em uma fita plana. Então é necessário secá-los novamente. Esse processo de molhar e secar consome tempo, é intensivo em energia e adiciona a complicação de lidar com uma série de produtos químicos tóxicos e gases residuais. Agora, se você pudesse fazer uma bateria seca, eliminaria tudo isso do processo de fabricação. Isso se mostrou muito mais complicado do que a Tesla inicialmente acreditava. Eles descobriram como fazer metade da bateria em um processo seco, o ânodo ou lado negativo da bateria, o que é bom, mas essa já era a parte mais fácil e barata da bateria de fabricar. É basicamente apenas uma folha de cobre com grafite por cima e um pouco de silício misturado. Mas o cátodo, que é a parte mais complexa e cara, era mais resistente à fabricação seca. É aqui que o alumínio, níquel, manganês e cobalto estão na bateria. Elon disse no passado que o material de cátodo seco estava se mostrando difícil demais para as máquinas processarem e estava danificando os rolos de metal. Os cátodos das baterias precisam passar por um processo chamado calandragem, que basicamente comprime o material em pó até uma espessura específica. O cátodo passa por rolos onde é prensado até ficar plano como massa, e o material de cátodo seco era tão duro que começou a fazer amassados nesses rolos. Toda vez que uma dessas máquinas era danificada, levava cerca de 45 dias para que as peças de reposição chegassem e os reparos fossem concluídos, causando um grande tempo de inatividade. Temos uma foto de Joe TM que mostra uma visão de close de um rolo de cátodo danificado. Este é um tambor de aço endurecido que foi cromado para criar uma superfície perfeitamente lisa no exterior.
podemos ver que a abrasão do material de cátodo seco separou o revestimento de cromo do rolo, tornando-o completamente inútil. Pelo que conseguimos reunir de relatos internos, foi necessária uma atualização para equipamentos de produção mais caros e uma mudança no procedimento de fabricação para que a Tesla finalmente superasse esse obstáculo caro. Agora, de acordo com o que a Tesla acabou de divulgar, após 5 anos de muito esforço, o problema do cátodo seco foi finalmente resolvido. Lars Morave, engenheiro-chefe do Cybertruck, disse que a Tesla construiu o primeiro Cybertruck de validação com o processo de cátodo seco. Este é o caminhão específico capturado por Joe Tet, que está totalmente coberto de preto. Muito importante, Lars disse que os cátodos das baterias neste caminhão foram feitos em equipamentos de produção em massa. Estas não são peças protótipos especiais. As máquinas que fizeram essas baterias estão prontas e esperando para fazer mais 100 milhões iguais a essas. Isso significa que, até o final de 2024, todos os Cybertrucks serão produzidos com células 4680 de processo 100% seco. Essa mudança na fabricação deve permitir que o volume de produção das 4680 aumente ainda mais rápido do que está agora, produzindo células suficientes para construir tanto Cybertrucks quanto a Giga Texas puder lidar. Claro, isso supondo que o Cybertruck de validação atenda a todas as expectativas do mundo real às quais está sendo submetido agora. Carga, descarga, regulação de temperatura, todas essas coisas. As economias imediatas aqui serão no material do cátodo. Durante todo o tempo em que a Tesla lutou com o processo de cátodo seco, eles estavam comprando cátodos da LG Energy, sua parceira fornecedora de baterias. Esses cátodos são feitos no processo úmido tradicional e são bons materiais de bateria. Mas isso significa que a Tesla estava pagando um valor adicional para que a LG pudesse ter lucro. De acordo com o que Elon Musk está dizendo agora, a Tesla espera superar a competitividade de seus fornecedores de baterias até o final do ano, o que significa que eles estarão fabricando um grande volume de seus próprios cátodos a um custo menor do que a LG pode fornecer. Se tudo correr conforme o planejado, isso tornaria a 4680 da Tesla célula de bateria para veículos elétricos à base de níquel de menor custo fabricada nos Estados Unidos, que era o objetivo estabelecido no Battery Day. A 4680 ainda não será a bateria mais barata do mercado. O produtor chinês Kato ainda teria uma vantagem de custo significativa com sua bateria LFP à base de ferro, mas essas não podem fornecer o nível de densidade de energia e desempenho que a Tesla pode alcançar com a 4680. Falando nisso, não devemos esperar ver grandes atualizações no desempenho da bateria do Cybertruck tão cedo. A razão é que, se a Tesla acabou de dominar o processo de cátodo seco com sua química atual, eles não estarão com pressa de fazer mudanças que possam atrapalhar todo esse processo. Pelo menos, ainda não. Vimos isso com a célula 4680 original, que foi lançada em uma versão limitada do Model Y em 2022. Era uma variante de motor duplo com pacote de baterias estruturais 4680, mas tinha um alcance muito menor do que o Model Y de motor duplo regular, basicamente pelo mesmo preço, e isso se deveu a uma densidade de energia relativamente baixa da célula 4680 de primeira geração. E a principal razão para isso estava no ânodo de processo seco da bateria. Quando você compra um Tesla com células de bateria Panasonic regulares, há um pouco de silício misturado no ânodo da bateria. Isso permite que mais íons de lítio sejam armazenados nesse lado da bateria, o que significa que ela pode aceitar mais carga. Quando a Tesla começou a fabricar células 4680, eles excluíram o silício da química do ânodo apenas para manter as coisas simples enquanto trabalhavam no processo de fabricação a seco. Então, com a 4680 V2, ou a célula Cyber como é atualmente usada exclusivamente no Cybertruck, a Tesla adicionou silício de volta à química do ânodo, o que aumentou a densidade de energia o suficiente para que o alcance do Cybertruck ultrapassasse 483 km. Como a história costuma se repetir, esperaríamos que a Tesla fizesse o mesmo com seu novo cátodo. Começar simples para acertar o básico e depois começar a expandir os limites. Portanto, se você é uma das muitas centenas de milhares de pessoas ansiosas para ter um Cybertruck só seu, espero que possa se sentir um pouco mais tranquilo sabendo que o caminhão que você eventualmente receberá conterá a bateria de carro elétrico mais avançada do mundo, e isso é bem legal. Continue se atualizando assistindo o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.